Você já ouviu falar em abelha sem ferrão? Pois é, no Brasil existem muitas espécies, como a jataí, as mirins, as bugias, outras urussus e também uma espécie muito especial de abelha sem ferrão que existe em praticamente o Brasil todo e que muitos meliponicultores adoram criar ela por conta do seu mel bem diferenciado. Um mel de aparência leitosa como esse que está aparecendo para vocês, de consistência quase líquida. Essa espécie em específico é a mandaçaia, uma espécie de abelha sem ferrão muito presente no Brasil e que você pode ter na sua própria casa. E justamente por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como ter abelha mandaçaia em casa sem muito trabalho, sem muito esforço e o melhor, tendo colônias bem desenvolvidas, criando elas com segurança. Por isso, fica até o final para você acompanhar todas essas informações incríveis que eu vou te dizer hoje sobre a abelha mandaçaia. Ah, e vale lembrar que se você gostou do conteúdo desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui embaixo e se não está inscrito no canal ainda, se inscreve para acompanhar cada vez mais vídeos como esse e pro YouTube te avisar sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal. Ah, e não guarda esse conteúdo só para você não. Compartilha com muitos amigos, familiares que podem ter interesse em ter a abelha mandaçaia em casa, produzindo o seu próprio mel. A nossa intenção aqui com o Projeto Abelhando o Mundo Afora, a nossa missão é criar e transformar cada vez mais pessoas em meliponicultores conscientes. Pessoas que são capazes de criar as espécies de abelha sem ferrão com segurança, com consciência, dando o real valor que esses insetos merecem aqui no nosso país. E que até hoje muitas pessoas acabam matando eles por desinformação, achando que são abelhas com ferrão, marimbondos, vespas, que na verdade são insetos altamente essenciais para nós. Bom, sabendo disso, então bora pro conteúdo do vídeo de hoje. A mandaçaia é uma abelha de coloração quase completamente preta, só que ela tem no seu abdômen 4 listras amarelas que podem ser listras contínuas, se for a subespécie Melipona quadrifaciata quadrifaciata, que é a mandaçaia MQQ, que ocorre preferencialmente no sul do Brasil, ou podem ter essas listras amarelas cortadas ao meio se for a subespécie Melipona quadrifaciata antidioides, que é uma espécie muito encontrada no sudeste até a Bahia e regiões do nordeste do Brasil. A mandaçaia é uma abelha robusta, participante do grupo das melíponas, que dentro das abelhas sem ferrão é um grupo que compõe várias abelhas de porte grande e robusto, que aguentam voar longas distâncias e que normalmente produzem uma quantia maior de mel. Justamente por isso a fama desse grupo das melíponas. Dentre as melíponas, a mandaçaia é uma das espécies que alcança uma grande distância para procurar alimento, uma das maiores distâncias dentro das abelhas sem ferrão. Ela pode chegar a partir do meliponário, onde a gente está criando essas abelhas, como esse que está atrás de mim, até 2 quilômetros de distância, procurando alimento, néctar e pólen para alimentar o seu ninho e estocar alimento onde a gente pode consumir, coletar um pouco para nosso próprio consumo. E no que se refere ao ninho da mandaçaia, a gente começa pela entrada dele, que é composta por uma entrada totalmente ornamentada em barro, com essas raias convergentes que vocês estão vendo. Essa entrada ela é chamada de pito de entrada e ela é diferente para várias espécies de abelhas sem ferrão. No caso da mandaçaia, esse pito de entrada é bem característico da espécie e quando a gente encontra ele, já dá para saber que se trata praticamente de uma mandaçaia, principalmente se tem uma abelha grande, robusta, de coloração completamente preta, posicionada ali como vigia na porta desse pito de entrada. Entrando na colônia, lá dentro a gente tem as estruturas muito próximas do que é para as outras espécies de abelha sem ferrão. Essa colônia é composta por invólucro, que é essa estrutura que vocês estão vendo que protege os discos de cria, que é onde fica composto o ninho, as células de cria que darão origem a novas abelhas. Além disso, a gente tem também a reserva alimentar da mandaçaia, que é composta por potes de alimento de mel e potes de alimento de pólen. E essa é uma espécie que, se criada da forma correta, em um bom local com bastante pasto disponível, pode produzir bastante mel de altíssima qualidade e também uma quantidade muito boa de pólen para ser consumido, tanto por elas quanto por nós humanos. Além disso, no ninho da mandaçaia a gente tem 3 diferentes tipos de abelha. A rainha ou as princesas, que são as responsáveis por perpetuar a colônia e também por reproduzir essas colônias, dando origem a novas colônias. A gente tem as operárias, que são as filhas dessas rainhas com outros zangões que vão trabalhar pela colônia. E a gente tem os zangões nascentes
nascendo nas colônias também, que vão ser responsáveis pela reprodução de outras colônias, dando origem a cada vez mais enxames e colônias de abelha mandaçaia. A mandaçaia é uma ótima polinizadora de frutíferas. Se você tiver árvores frutíferas, um pomar na sua casa, colônias de mandaçaia podem aumentar e também melhorar a produção dos frutos por aí. Frutas como a goiaba, por exemplo, sem a polinização especialmente feita pela mandaçaia, poderiam reduzir muito a sua produtividade. Além disso, a mandaçaia é uma espécie de abelha sem ferrão que tem um mel bem único e você já deve ter ouvido falar sobre isso. Inclusive, nesse vídeo eu já falei pra você. O mel da mandaçaia, ele é líquido, muito líquido, parece água. Ele é altamente leitoso, podendo ter até mesmo uma coloração branca, bem esbranquiçada. Esse mel bem diferente, ainda assim é muito doce e muito aceito no mercado nacional de comercialização de mel de abelhas nativas. E a mandaçaia, com o seu mel bem diferenciado, tem ganhado bastante espaço na comercialização de mel. Além do mel, o própolis de mandaçaia também tem grande potencial e um potencial muito importante medicinal. A mandaçaia é uma das espécies que podem produzir a própolis azul, uma própolis muito rara, pouco conhecida e que guarda mais propriedades medicinais que, inclusive, a própolis verde e vermelha das abelhas Apis mellifera, que a gente tanto vê em farmácias espalhadas no Brasil todo. E a última característica da mandaçaia que vocês têm que saber antes da gente abrir a caixa e partir para o manejo para conhecer o ninho por dentro é que essa é uma espécie muito mansa e fácil de manejar. Bom, sabendo disso, agora eu quero mostrar para vocês algumas características importantes de manejo com essa espécie. Tanto o manejo externo, que é a verificação externa, quanto os próprios manejos internos, que são muito importantes de serem realizados pelos meliponicultores que querem criar a mandaçaia nos seus próprios meliponários. Bom, pessoal, externamente as colônias de mandaçaia, como eu disse para vocês, tem um pito de entrada bem característico que se mantém praticamente igual para todas essas colônias. É claro que cada uma delas vão ter suas particularidades, mas o pito de entrada é muito parecido para todas elas. Nesse pito de entrada, a gente consegue perceber sempre ali dentro, dá para ver, ó, a presença de uma abelha vigia. Ela fica só com a cabeça para fora. Normalmente nas melíponas, essa é uma característica muito importante que mostra que a espécie em questão é uma abelha melípona, justamente porque nas trigoniformes, que são as abelhas menorzinhas como o jataí, por exemplo, ficam várias posicionadas em volta do pito de entrada. No caso das melíponas, é um orifício pequeno e uma abelha só fica posicionada aqui dentro fazendo o processo de vigia. Fora o pito de entrada, uma coisa que a gente precisa perceber no caso das colônias de mandaçaia é o trabalho externo delas. Aqui a gente consegue ver um trânsito de operárias entrando e saindo das colônias, assim como nas outras colônias de mandaçaia que a gente tem aqui no meliponário. E esse trânsito de entrada e saída de operárias é comum para as mandaçaias, tá? E isso para todas as espécies de abelha sem ferrão. É importante a gente perceber se as abelhas estão entrando com pólen nas corbículas, ou seja, se as pernas traseiras delas estão com aquelas bolinhas brancas ou amarelas de pólen e se elas estão com um trabalho normalizado, que é essa entrada e saída de operárias constante durante o dia, principalmente no período da manhã. Esse é o trabalho normalizado externo de uma mandaçaia. Se você perceber que a sua colônia não está com abelhas entrando e saindo com uma intensidade boa, são poucas abelhas, o trabalho não está tão intenso, principalmente no período da manhã, que é um período de trabalho já mais intenso para as colônias por conta da alta produção de pólen das plantas durante o período da manhã, a gente precisa dar uma atenção para essa colônia para ver se ela não está com algum problema. Internamente, as colônias de mandaçaia têm uma conformação muito única, muito específica, que vai ser também padrão para algumas outras espécies. Aqui a gente tem, ó, uma colônia de mandaçaia que a gente usa aqui no meliponário para a produção de própolis, justamente por essa característica de estocar bastante geoprópolis, que é essa substância aqui, ó, uma mistura de barro com resinas que as abelhas mandaçaia e outras melíponas utilizam para vedar as frestas da colônia, para tampar a luminosidade excessiva que chega até a colônia e que a gente depois, ó, pode coletar e utilizar para produzir o extrato de própolis, que aqui na nossa região, com as nossas mandaçaias, é um extrato de altíssima qualidade, justamente por conta da presença de muitas resinas na geoprópolis das nossas colônias, tá? Ele se torna um extrato muito viável para comercialização. E isso pode ser que nas colônias de vocês também tenha essa característica de produção de geoprópolis para preparo do extrato de própolis. Bom, internamente a gente consegue perceber algumas características importantes nas colônias de mandaçaia.
Assim como as outras melíponas e espécies de abelha sem ferrão que têm essas características, a mandaçaia ela vai estocar nas partes superiores do ninho os potes de alimento. E aqui, ó, no meio fica o invólucro, onde no centro tem o ninho da colônia, padrão como a maioria das espécies de abelha sem ferrão. É interessante que uma das principais características da mandaçaia, como a gente pode perceber aqui, é que elas se escondem ao abrir a caixa. Isso acontece com todas as colônias de mandaçaia aqui do meliponário e com a maioria dos genótipos que a gente tem pelo Brasil. Tinham várias mandaçaias posicionadas aqui quando a gente abriu e antes de abrir a colônia. Assim que a gente abre, todas elas descem para o ninho da colônia que fica lá embaixo e se escondem dentro do invólucro como uma forma de proteção. Inclusive é por conta disso que a mandaçaia é considerada uma das espécies mais mansas também para o manejo. A caixa para criação da mandaçaia ela segue o mesmo modelo padrão que a gente usa para muitas espécies de abelha sem ferrão, que é esse modelo de caixa aqui, que a gente chama de caixa modelo INPA, justamente porque ela foi desenvolvida e aprimorada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Esse modelo é muito facilitado para manejo por parte do meliponicultor, justamente porque todas essas alças, que a gente chama também de módulos, podem ser removidos. No caso da mandaçaia, um tamanho bem bacana de caixa para você utilizar é uma caixa que tem de 15 por 15 até 17 por 17 de espaçamento interno, paredes de madeira com uma boa espessura, principalmente se você está em regiões frias, e de altura do ninho e do sobreninho em torno de 7 a 8 centímetros. Para as melgueiras, a gente usa mais ou menos uns 4 centímetros de altura. E uma boa madeira para a produção das caixas para abelha mandaçaia, que a gente pode utilizar também para muitas outras espécies de abelha sem ferrão, é o cedrinho, que muita gente chama em outros lugares de mescladinho também, ou o próprio eucalipto, é claro, de uma qualidade superior. Pode ser o eucalipto vermelho, o eucalipto rosa, existem várias espécies de eucalipto que a gente pode utilizar. Produzem caixas boas que podem ser bem bacanas para o desenvolvimento dessa espécie. E além de tudo isso, a mandaçaia, como você pode ter percebido, é uma espécie que pode facilmente viver em meliponários coletivos, com muitas outras colônias de mandaçaia compartilhando o mesmo espaço entre si, justamente porque é uma espécie mansa e que normalmente não tem tantos problemas de territorialismo como a gente tem com a abelha jataí, por exemplo, entre as mandaçaias e muitas outras espécies. Então, além de manter mandaçaia próximo de mandaçaia, como a gente faz aqui, você também pode manter ela próxima de algumas espécies. Só que existem vários relatos, inclusive aqui no meliponário, no início da nossa criação, a gente teve esses mesmos problemas, que a mandaçaia e a bugia, que é a uruçu amarela que ocorre aqui na Mata Atlântica pra gente, não são espécies que se dão muito bem entre si. Porém, com o passar do tempo, adquirindo experiência, é o que eu sempre digo, com conhecimento a gente pode fazer tudo. Aqui no meliponário, mandaçaias e bugias ficam próximas umas às outras, assim como as jataís também vivem próximas. O que vai dizer se você pode fazer ou não algum manejo com as colônias que você tem é, primeiro, se isso é correto para sua colônia, se isso preza pelo bom desenvolvimento e pela consciência com a criação de abelhas sem ferrão, e segundo, se você tem o conhecimento necessário para desenvolver isso. E no que se refere à coleta de alimento em colônias de abelha mandaçaia, como eu disse no começo desse vídeo, ela alcança grandes distâncias para fazer a coleta de alimento. Agora, mesmo tendo essa grande área para coletar alimento, a mandaçaia também depende de uma quantidade e uma qualidade equilibradas e boas de alimentação para manter a colônia bem desenvolvida, para ela conseguir se desenvolver bem e ser sempre uma colônia forte, uma colônia que consegue se manter e que vai, é claro, produzir até mesmo um pouco de mel, pólen ou o que você quiser produzir com as suas colônias. Ou, se você quiser só ter colônias para acompanhar o trabalho delas, você vai ter com um pasto bom, equilibrado, que é esse conjunto de plantas diversos, de boa qualidade, colônias bem desenvolvidas para você acompanhar um trabalho forte e intenso das suas mandaçaias. Mas, Gabriel, como é que eu faço para conseguir uma colônia de mandaçaia? Eu não faço nem ideia de como eu vou ter uma abelha dessa. Bom, você tem duas principais formas de conseguir uma colônia de mandaçaia que vale muito para outras espécies de abelha sem ferrão, que é a captura, e como eu já disse, a mandaçaia dentre as melíponas é uma das espécies mais fáceis de serem capturadas, isso se na sua região tem ocorrência de ninhos naturais de mandaçaia em volta de você, que são justamente esses ninhos que vão oferecer as enxameações que você precisa para as suas iscas PET terem ninhos de colônias de abelha sem ferrão, ou a segunda forma é comprando sua própria colônia de mandaçaia. Só que sobre isso você precisa conseguir um meliponicultor, um criador responsável, consciente, que faça
faça a comercialização legal para que nem você e nem ele tenham problemas com isso. E é claro, você precisa do conhecimento para comprar colônias que estejam bem desenvolvidas e um ponto correto para você comprá-las e não ter problemas depois. E se mesmo depois que eu falei isso você ainda não faz ideia de como capturar uma colônia, como transferir essa colônia depois que você captura, como manter essa colônia depois de transferida, fazendo os manejos necessários, nem como comprar, qual pasto oferecer para suas abelhas, quais são as melhores plantas, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Vai começar um novo intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão, Missão Abelhando, onde a nossa missão é te transformar em um meliponicultor ou uma meliponicultora conscientes, que são capazes de criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão com total segurança, com conhecimento correto e tendo bons resultados, mesmo que vocês ainda não saibam nada com isso. A nossa missão nesse intensivo é transformar você em um meliponicultor consciente para que você possa transformar a sua vida com a criação de abelhas sem ferrão e transformar todo o seu redor, deixando tudo mais vivo, com mais frutas, mais animais, mais pássaros vão chegar até você. Você vai perceber essa transformação. Esse é o poder que as abelhas sem ferrão têm e eu quero que você sinta esse poder. Por isso mesmo, esse evento é 100% online e gratuito para que todos possam fazer o evento, ter esse conhecimento e colocar em prática nas próprias vidas. E para você participar, garantir o seu cadastro, é só clicar no link que tá junto com esse vídeo e fazer lá um preenchimento rápido, só colocando o seu nome e o seu melhor e-mail pra gente te mandar todas as informações quando o nosso evento tiver para começar. E é claro, se você quiser, depois desse cadastro vai ter um botão para você entrar no nosso grupo do WhatsApp exclusivo do intensivo. Por lá eu já tô te mandando conteúdo e vamos te avisar de tudo do nosso intensivo, além de te mandar os bônus durante o nosso evento. Eu te espero nesse grupo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui e se inscreve no canal para mostrar pra gente que você tá curtindo as informações. E se você realmente gostou desse vídeo, não fica guardando esse conhecimento pra você, compartilha, para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao conhecimento de qualidade sobre as abelhas nativas sem ferrão e possam preservar essas espécies, conservar elas, tendo suas vidas transformadas, o seu entorno transformado para muito melhor com a criação dessas abelhas, ou simplesmente sabendo da existência desses insetos maravilhosos para nós e para o nosso planeta. Conto com a sua ajuda e espero você dentro do intensivo. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até o próximo vídeo. Fui!